Agora vamos para Hebreus capítulo 4. Começamos domingo, ainda tem muita revelação para nós. Hebreus é no final da Bíblia, a Bíblia termina no Apocalipse, aí você vai voltar para o livro de Judas, João, Pedro, Tiago. Do Tiago é a carta aos Hebreus. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. O que é isso? Bem, existe o repouso eterno, que todo mundo fala, até chega a ser pessoa que conhece a Deus e que não conhece. Você ouve muito isso quando alguém tem o óbito, tem um falecimento, tem alguém que o fulano descansa em paz. Já ouviu falar isso? Né? Todo mundo fala isso, descansa em paz. Até quem crê em Deus, até quem não quer assim, que Deus o receba na sua glória. Bem, Jesus já mostrou o caminho e vida, depois da morte vem o juízo, mas não vamos entrar nesse mérito não. Só estou dizendo que o repouso aqui não é esse chamado de repouso eterno, é um repouso que nós devemos ter em vida. Temos sim, pastor Sei, trabalhamos 5 dias ou 2 dias de repouso, temos o nosso horário de repouso, também não é isso. É um repouso espiritual, que quando você ora, quando você entrega algo a Deus, você deve entrar no repouso. A Bíblia diz, Salmo 37, 4, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregou, descansa em Deus agora, mas nós não conseguimos fazer isso. Ou quando você ora em nome de Jesus, que você fala algo em nome de Jesus, você deve entrar no repouso. Nós temos 2 casos bíblicos que relatam bem isso para nós. Primeiro foi o caso de Josafá, o rei de Judá. Quando ele soube que 3 nações poderosas estavam contra ele, vindo contra ele, ele temeu. Mas ele era de Deus, ele conhecia a Deus, ele buscou a Deus, ele fez uma oração lembrando das promessas de Deus, e no final ele termina assim: Senhor Deus, não sabemos o que faremos perante essa grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aí Deus mandou um profeta chamado Jaaziel dar um recado para ele, e o Jaaziel, olha o que o Jaaziel fala para ele, diz assim: ó, não tema, essa batalha não é vossa, senão do Senhor vosso Deus. É muito profundo isso aqui, pessoal. Então ele agora tinha que descansar. Quando ele entendeu, entenda bem, quando ele compreendeu que a batalha estava ganha, pede um irmãozinho para ficar aí na ovelha. Você já viu o que é, né? Já viu. Então dá uma direção para ele, tá? Deixa a pessoa bem à vontade. Toda hora tem uma pessoa. Lembra da lanterninha do cinema? O pessoal antigo, novo, não sabe nem o que é isso. Não tinha uma lanterninha. Ele vinha com a lanterninha no cinema e levava você até o local. Não, deixa a pessoa, por favor, bem à vontade. Então, se alguém no teu braço, tem que levar, que está escuro, né? Tem que levar até o local com a lanterninha. Mas, voltando, que é muito importante você prestar atenção nessa mensagem. Então, o Josafá, quando entendeu que Deus estava na batalha, que Deus tinha entrado, entenda bem, na guerra, ele descansou. E o que ele fez? Ele começou a cantar, louvar a Deus, porque ele entrou no repouso. Deu para entender o que é entrar? Ele compreendeu, ele não tinha a vitória ainda, ele não tinha ganhado ainda a guerra, mas ele acreditava na vitória porque Deus tinha entrado na batalha. E quando você então crê que Deus está no caso, você descansa. Você vai ao médico, o diagnóstico daquela doença está lá nos exames. Você, não, Deus está agindo. Você está no repouso, Deus está operando. Você não tem que ver para crer, você está crendo para ver, irmão. Então você entra no repouso, e nem sempre a pessoa faz isso, irmão. Nem sempre a pessoa consegue fazer desta maneira. A pessoa fica agitada, não funciona. Esse foi um caso. O outro caso bíblico é o Paulo e o Silas. A Bíblia diz que o Paulo e Silas, eles oraram a Deus. Por que eles oraram a Deus? Porque eles estavam presos. Eles foram presos não porque eram malfeitores, porque eles foram perseguidos por homens gananciosos que viram o lucro deles se perder quando a moça que eles tinham como escrava foi liberta de um espírito imundo. E eles então acusaram Paulo e Silas de inventarem história, de apresentarem costumes que não era lícito aquele povo receber, visto que eles eram romanos e os 2 eram judeus, mas o Paulo era cidadão romano. Mas eles conseguiram convencer não só o povo, como as autoridades, que mandaram açoitar Paulo e Silas com varas, e mandaram amarrá-los no tronco, né, com
cadeia, como era no passado, entenda bem, as portas fechadas do cárcere. E o carcereiro recebeu ordem: guarda esse pessoal com segurança. Mas aí Deus mandou um terremoto tão grande. Mas quando é que Deus mandou? Quando Paulo e Silas estavam lá amarrados, eles oraram a Deus, dizendo: Deus, nós não podemos aceitar isso. Não quero adivinhar a oração deles, mas Deus, mude essa história. Deus, mostra o teu poder. Deus, manifesta a tua grandeza. Deus, haja com o teu poder. Quando eles entenderam que Deus estava no controle, eles entraram no repouso. O que eles fizeram? Cantaram, louvaram a Deus. Está dando para entender o que é repouso? É quando você crê que Deus está agindo, mesmo que você não tenha a vitória ainda. Você não consegue ver a vitória, você não consegue ver a resposta, você crê que Deus está agindo. Aí você entra no repouso, começa a louvar, começa a adorar, começa a engrandecer ao Senhor, acreditando: Deus está agindo, Deus está operando. É isso que nós precisamos. De repente veio um terremoto tão grande, os alicerces se moveram do cárcere, as portas foram abertas e as cadeias foram quebradas, de uma tal maneira que o carcereiro, olhando aquilo, ele queria se matar, porque ele seria realmente condenado à morte, por deixar os prisioneiros fugirem. E o Paulo disse: não faça nada a ti, que estamos todos nós aqui ainda. E ele, notando que era uma coisa sobrenatural, uma coisa divina, ele disse: senhores, o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Que bonito. Então nós estamos vendo o que é entrar no repouso. O apóstolo Paulo falou também aos Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo ao povo de Filipos. São os Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Quando você ora, que não acontece logo, vamos dizer, quando não vem logo a resposta, não acontece o milagre, não acontece logo o sinal de Deus, você começa a ficar inquieto. Isso todo mundo, acontece com todo mundo, pessoal. Eu dou essa mensagem, dou esse entendimento aqui há algum tempo. Preste atenção, você começa a ficar inquieto, você começa a raciocinar, você começa a pensar: eu não orei direito, eu acho que eu não sei orar, eu acho que eu tenho que orar mais forte, não é verdade? Acontece essa inquietação na nossa alma, acontece esse raciocínio falso: eu acho que eu tenho que fazer outra oração, eu acho que eu tenho que orar mais forte. Não, isso é o diabo querendo te enganar. O que você faz? Volta a Deus, não para fazer outra oração, não, mas para apresentar a Deus a sua oração, dizendo: Pai, eu orei, eu não vou mudar minha oração, eu não tomei o nome de Jesus em vão, essa doença está amaldiçoada, ou esse vício, ou essa prática pecaminosa do meu marido, da minha mulher, do meu filho, da minha filha, ou da minha vida, esses pensamentos, Deus, essa perturbação está vindo sempre, eu não vou orar de novo, porque ela já está repreendida, ela está amaldiçoada, e o teu nome seja louvado, o teu nome seja exaltado. Preste atenção, ele está dizendo para nós aqui: não estejais inquietos por coisa ante as vossas petições, que os pedidos que já foram feitos sejam apresentados diante de Deus pela oração e súplicas, aquelas orações curtas: eu orei, eu não vou mudar a minha oração, eu falei em nome de Jesus, eu não vou retroceder. Você fica firme, crendo na vitória completa, até ter a vitória completa, até que ela se manifesta. Enquanto ela não se manifesta, você fica firme, você vai diante de Deus. Quando sentir a inquietação, quando você sentir que está perdendo o repouso, que está saindo do repouso, está saindo da calma, está saindo da tranquilidade, você vai então, ora, entenda bem, você ora e você diz: Deus, eu orei, eu não vou mudar a minha oração não, eu falei em nome de Jesus. Às vezes é súplica, coisa bem curta: já orei, glória a Deus, Deus está agindo. Às vezes é a oração mais famosa: oh Deus, estou ficando inquieto, estou ficando desassossegado, tenho perdido a minha paz, mas não posso perder, porque eu orei em nome de Jesus, porque eu não vou retroceder. Aí você faz a oração, às vezes é só uma súplica, aquela curta oração: Jesus, eu não vou mudar a minha oração, glória a Deus, Deus está agindo, glória a Deus, você vai ter a vitória. Tem que prestar atenção nesses detalhes que estão na Bíblia, que nesses detalhes estão, entenda, a sua bênção, de você agir conforme Deus está dando essa direção, que você ora, você fica inquieto, porque você orou para quê? Para ter resposta. Mas como você não tem resposta, você fica
inquieto, você fica ansioso. Se você não voltar a Deus, você vai perder a sua bênção. Você vai abortar a sua bênção. Você, não adianta não, estou orando comigo, não tenho fé, não funciona, comigo nada dá certo. Não, você ficou inquieto, você não entrou no repouso. Tem que entrar no repouso. Não, eu orei, eu não posso retroceder, eu não tomei o nome de Jesus em vão, essa doença está repreendida, ou este vício, ou este adultério, ou esta prática pecaminosa, eu não vou mudar a minha oração. Vai funcionar. Mas vai funcionar mesmo, pode ter certeza disso. Aí ele fala assim, olha o que diz, versículo 7, olha a consequência disso, pessoal, a paz de Deus, não é um sentimento humano, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quer dizer, o repouso vai chegar, você vai entrar no repouso, claro que excede todo o entendimento. Eu tenho falado que isso provoca até muita gente, até irrita muita gente, pessoas principalmente que estão ao nosso redor. Você quer dar uma de durão, você quer dar uma de durona, mas eu estou sabendo do seu caso, não fica ali dando uma de durão no que tem fé, que o seu caso está difícil, o seu caso está perdido. Rapaz, realmente a luta está grande, mas Deus está agindo. É que eles não entendem que você já entrou no repouso. Você entrou no repouso, por isso você crê que Deus está agindo. Você não tem ainda, vamos dizer, a bênção para mostrar. Você sabe que ela existe. Você tomou posse. Você chamou a existência como Deus chamou Abrão. Seu nome não será mais Abrão, Abraão. Mas naquela época, entenda, o nome era atrelado à vida da pessoa. Quando a vida da pessoa não estava de acordo com o nome, ela tinha até mudar de nome. A Noemi, a graciosa, aquela mulher que tinha, entenda, uma família linda, que perdeu a família, e quando ela voltou para a sua terra, disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer amarga. Ele queria dar um testemunho da vida dela, mas Deus fez ela continuar como Noemi, porque abençoou ela através da nora dela, que ficou com ela, que depois voltou e encontrou o resgatador lá, o Boaz, que depois fez ela entrar na nação de Israel, e fez ela ser simplesmente, entenda, ancestral do rei Davi, do próprio Senhor Jesus. História muito linda, mas o que eu quero dizer para você, não perca. Eles não entendem, mas o seu nome não pode ser Abrão, não pode ser Abraão, você tem que voltar a ser Abrão. Não, Deus disse que meu nome é Abrão e que a descendência minha será mais numerosa do que os grãos de areia da praia, mais numerosa do que as estrelas do céu. Pronto, foi Deus quem falou, a mesma coisa somos nós. Eu orei e nada aconteceu, não, Deus está agindo. Deus está operando, aí a paz de Deus toma conta do meu coração. Claro que eu vou enfrentar oposição à vida das pessoas que estão ao meu redor, que não sabem o que é andar pela fé, que é agir pela fé, e vão nos criticar, vão tentar às vezes nos provocar. Você quer dar uma de durão, uma de bonzão aí, uma de boazona, durona, eu sei que o teu caso está difícil. Não, eu sei que o meu caso está difícil, mas Deus é maior do que o meu caso e está agindo, porque eu já orei, você entrou no repouso. Eles não compreendem isso. O salmista do Salmo 46, no versículo 10, ele fala a mesma coisa. Olha o que ele diz. Vamos ler do 8 em diante para compreender um pouco mais. 46, 8. Ele diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquieta, ele é Deus, irmão. Mas pastor, ele é Deus, mas é um câncer, já está com metástase agora, ele é Deus. Não, mas é o vírus, entende? Já atingiu o pulmão, ele é Deus. A infecção não está conseguindo, não está retrocedendo, ele é Deus. Mas é claro, você tem que invocá-lo, você tem que clamar pelo caminho, pela palavra. Deus, eu invoco o teu poder contra esse câncer, contra esse vírus, contra esse vício, contra esse demônio que está na minha vida, em nome de Jesus. Pai, mostra-te com o teu poder, esse vício está amaldiçoado em nome de Jesus, essa doença, essa prática, pá. Orou, agora descansa, confia no Senhor.
mas nada aconteceu. Está ficando inquieto, faça o que Paulo fez, volta diante de Deus. Deus, eu não vou mudar a minha oração. Eu orei em nome de Jesus, teu nome seja louvado, essa doença está repreendida, esse vício, eu orei em teu nome, glória a Deus, bendito é o teu nome, a paz de Deus virá. A ver, não é uma oração, é uma súplica, é uma oração curta, que você faz bem rápido. Eu orei e não vou mudar. Oh, Deus está no controle, Deus está agindo, que você fica e a bênção chega. Você tem que agir dessa maneira, tem que ser mais valente que o valente. Agora vamos voltar em Hebreus? Então, muita gente, meu irmão, está na igreja, mas até hoje não entrou no repouso. Às vezes somos nós também, somos de Deus, conhecemos, mas de vez em quando não ficamos no repouso, estamos agitados com alguma situação, porque naquela situação nós não conseguimos colocar na mão de Deus, nós não conseguimos confiar nele plenamente, lembrando sempre do Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala. Não conseguimos, naquele ponto não estamos confiando, estamos abalados ainda, não deveríamos. Aí ele diz então, vamos repetir, temamos, pois que, versículo 1, porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, parece que algum de vós fique para trás. Está ficando, alguns dos nossos, são homens de Deus, são mulheres de Deus, mas estão ficando para trás. 2, porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode orar, como todo mundo ora, mas com fé que é com a certeza que é Deus, a certeza que Deus está. Às vezes a pessoa ouve o pregador e diz, esse pregador prega bem, ou aquele pregador é limitado, ou outro diz que eloquência ele tem, ou que homilética ele tem, que arte de pregar ele tem. Para com essa bobeira, irmão. Você tem que entender, quando você ouve a pregação, sempre digo, o pastor prega, mas quem fala é Deus. Você tem que ficar atento ao que Deus está falando, porque aí vem a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Às vezes é você lendo a Bíblia, conversando com uma pessoa, ela solta um versículo para você e você entende que é Deus falando contigo. É quando você entende que é Deus falando. Aí, se não for, não tem fé, irmão. É uma história bonita para você, né? É uma história engraçada para alguns, ou uma história emocionante, mas não é isso, é a palavra de Deus. Também tem livros emocionantes, você lê histórias que emociona, que você chora lendo, não é verdade? Tem livros que você realmente fala, mas que sabedoria que essa pessoa escreveu, que inteligência que ela tem, mas não traz fé para você, irmão. O que traz fé é a palavra de Deus. Então, ao ouvir uma pregação, ao ouvir uma mensagem, saiba que é Deus falando contigo. Aí sim vem a fé, e sem ela é impossível agradar a Deus. Ela lhe dá a certeza, ela lhe dá a convicção, e com essa convicção, aí você vence. Mas tem mais para ir à frente agora. Matéria nova, diz assim, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Mas nós entramos, irmão. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Isso, porque ele diz assim, porque nós que temos crido, entramos no repouso. Se não estamos, é porque não estamos crendo. Quem crê é quem vê a glória de Deus, que entra no repouso. Que se não está entrando, é porque não está conseguindo. Então nós necessitamos muito de entrar no repouso, de fazer você entrar no repouso, que aí o mundo vai ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. As pessoas vão começar a notar que nós somos crentes. Crente é o que crê, entenda, não é um grupo que às vezes é desprezado, não, é toda pessoa que crê no Evangelho e vive o Evangelho. Essa é a mensagem de hoje, meu irmãozinho. Entra no descanso, entra no repouso. Quando, pastor? Quando eu oro, eu venho uma situação para tirar minha paz. A doença tira a paz, não é verdade?
Às vezes tira a paz, às vezes tira dinheiro, não é verdade? Tira, às vezes, a estrutura da família, mas aí você confia em Deus, busca o Senhor, ora e entra no repouso. Descobre um filho, está no álcool, nas drogas, na prostituição, claro, isso é para roubar a paz, entende? Mas você entra em oração, faz como Deus mandou e depois entra no repouso. Quando é que você entra? Quando você crê que Deus está agindo. Não é quando você vê, não. Quando você vai ver, primeiro você tem que crer. Eles querem ver para entrar no repouso. Nós entramos no repouso crendo que Deus está agindo, Deus está operando, Deus está assim, mas não estou vendo nada, mas eu ando por fé, não por vista. Mas eu fui ao médico e o diagnóstico deu o exame que o negócio não melhorou nada, até piorou. Mas eu ando por fé, Deus está agindo, eu orei, eu não vou mudar a minha oração. Jesus, eu orei em teu nome, Jesus, eu falei em teu nome, Jesus, eu determinei, e você vai ver a glória de Deus. Aí, meu irmãozinho, operando Deus, a Bíblia diz que impedirá, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem demônio das 7 encruzilhadas, demônio do portão do cemitério, essa desculpa que ficamos dando, é porque tem um demônio muito forte, mas ele é mais forte do que Deus. Nós somos igual aquele povo de Israel, o povo dessa terra é mais forte do que nós vimos ali os gigantes, homens de grande estatura, não, tá bom, tem gigantes lá, tem homens de grande estatura, mas Deus está conosco. É isso que nós precisamos de crer. Do nosso lado está o Deus Criador dos céus e da terra. Quem vai vencer? Qual é o guia, qual é a entidade da macumba, da feitiçaria, do satanismo, do ocultismo que vai vencer Deus? Para com bobeira, irmão. Para com esse negócio. Você tem que se unir a Ele mesmo e crer que Ele existe. Porque nós estamos crendo mais no inimigo do que em Deus. Mas foi um trabalho muito forte. Que muito forte? Jesus é muito mais forte. Para com esse negócio de dar o lugar ao diabo e de ficar aplaudindo o diabo. Não, está amarrado, eu não dou. Você está dizendo que o demônio é forte, que o guia é muito forte, que a entidade é muito forte, que você já trabalhou com ela, que você conhece. Então, você não conhece Deus ainda. Senão você ia dar risada na cara desse demônio. Você ia dizer, maior é o que está comigo em nome de Jesus. Ele treme diante do nome de Jesus. Essa é a palavra.